Capítulo 74. Soemos tambores da guerra. Quando Olongzizal se viu incapaz de sentir qualquer traço das presenças de Olongyamba e Olongtiel, as suas pernas amoleceram e o seu coração acelerou. Olongyamba era o segundo filho do patriarca Olongbai, sendo assim, aquela perda foi algo que Olongzizal não fazia ideia de como reportaria para Olongbai. Ninguém nunca ousou ferir um discípulo da família Olong. Contudo, naquele torneio, a família Olong perdeu 3 dos seus mais talentosos discípulos, sendo que um deles era um dos filhos do patriarca da família. A expressão feia de Olongzizal refletia o choque e o desespero que havia em seu coração. Enquanto Olongzizal permanecia mudo e apenas olhava para Zhao Qian, que estava de pé e ofegante, Yang Jueshen deu um passo à frente. Júnior. Zhao Qian. Você aceitaria se juntar ao exército imperial? Eu, Yang Jueshen, prometo que se você se unir ao exército imperial, você terá a graduação de 1 grau sargento. O que? Isso é sério. 1 grau sargento do exército imperial. Para um jovem daquela idade. Essa não seria a graduação necessária para comandar um pelotão de soldados. Esse jovem fez por merecer. Se o exército imperial não o recrutasse, aí sim, eu ficaria chocado. Ter alguém como ele nas tropas imperiais seria uma grande vantagem. É claro. Aquele Zhao Qian nasceu para a guerra. A brutalidade, frieza e instinto de luta dele é algo que eu nunca vi antes. Quando o Zhao Qian se destacar e alcançar um alto posto no exército imperial, o próprio Yang Jueshen irá se beneficiar disso. Sim, dependendo das conquistas futuras de Zhao Qian, pelo simples fato de ter encontrado tal jovem, Yang Jueshen será banhado em glória. Pensando por esse lado, Yang Jueshen está fazendo uma grande aposta. A voz de Yang Jueshen foi alta e assim que terminou, todo o estádio começou a comentar sobre as palavras deles. Deve-se saber que o escalonamento de postos e graduações do Exército Imperial são classificados do menor para o maior, da seguinte maneira: soldado, cabo, 3 graus sargento, 2 graus sargento e 1 grau sargento. Estas graduações são chamadas de praças. Depois delas, vêm os postos de oficiais, que são classificados do menor para o maior, da seguinte maneira: tenente, capitão, major, coronel e general. Estes são os maiores postos e as mentes mais brilhantes, além de possuírem as maiores forças dentro do exército imperial. A graduação de 1 grau sargento era classificada como a líder dos praças e o elo de conexão com os oficiais do exército imperial. Um jovem de apenas 16 anos, assumir tal graduação era algo extremamente raro e apenas demonstrava o quanto Yang Jueshen estava valorizando Zhao Qian. Zhao Qian estava ofegante e tinha escutado cada palavra de Yang Jueshen. Receber um convite daqueles era algo que quase todos os praticantes da província dourada sonhavam. Todas as pessoas que olhavam para Zhao Qian estavam ambos admirados e com inveja. Ainda mais depois do que Zhao Qian tinha acabado de fazer. Se ele se juntasse ao exército imperial, mesmo que a família Olong tivesse 10.000 vezes a coragem que eles possuíam, eles nunca tentariam tocar em um único dedo de Zhao Qian. O rosto de Olongzizal estava escuro. A proposta de Yang Jueshen era algo que destruiria completamente os planos que ele tinha para Zhao Qian. Mesmo que a família Olong fosse poderosa e influente, eles nunca sonhariam em atacar um grau sargento do exército imperial.
Também, assim que Yang Jueshen designasse uma tropa para Zhao Tian comandar, a força dessa tropa contaria com no mínimo, um atroz e 4 opressores. Além, é claro, de centenas ou milhares de outros fortes soldados. Mesmo que houvessem subordinados mais fortes que Zhao Tian, eles nunca questionariam uma decisão ou comando dele, pois o militarismo do exército imperial era muito forte. Uma ordem era uma ordem. Mesmo que partisse de alguém mais fraco, se essa pessoa possuísse uma graduação ou posto maior, aquele que a desobedecesse seria punido com a morte. A dura realidade que estava se desenvolvendo, fez o coração de Oolong-Zhao afundar. Enquanto isso, Zhao Jin, Zhao Rei, Zhao Shang, Zhao Kumiko e Zhao Jia, estavam todos boquiabertos. A proposta de Yang Jueshen era muito melhor do que qualquer prêmio que o torneio de classificação da Lua Abrasante estava oferecendo. O convite de Yang Jueshen não abrangia apenas dinheiro ou bens materiais. Ele abrangia prestígio, glória, posses, influência e poder. O patamar que Zhao Tian estava prestes a alcançar era algo que enchia os seus corações de orgulho e tranquilidade, pois agora, Zhao Tian não teria qualquer problema para enfrentar as famílias Oolong-Lin. Com um simples balançar de braço e um pretexto bem trabalhado, Zhao Tian dizimaria todos eles. Nos assentos da família Lin, Ling Mubai se encolheu enquanto pensava na hipótese de Zhao Tian saber sobre a marca de controle da alma. Se esse fato viesse à tona, Zhao Tian poderia e com certeza faria uma completa chacina na família Lin. Após algum tempo, todas as discussões pararam. Todos os olhares estavam sobre Zhao Tian, que tinha acabado de trocar de roupas. Eles observavam atentamente enquanto Zhao Tian começava a mexer os lábios. Senhor Yang Jueshen, eu agradeço pelo convite, mas eu não posso aceitá-lo. Assim que Zhao Tian recusou, as expressões de todos os presentes ficaram feias. Contudo, nos assentos das famílias Lin e Oolong, alguns sorrisos de alívio e felicidade surgiram. Ele ficou maluco. Recusando tal coisa. O que aquele garoto planeja? Ingrato? Como ele pôde recusar? Essa criança é realmente perturbada. Ele não tem nenhuma capacidade de raciocinar. Idiota! Ele acabou de recusar a única chance de sobrevivência que ele possuía. No fundo, eu comecei a admirar aquele garoto, mas agora eu vejo que ele não bate bem da cabeça. Qualquer um que possuísse um neurônio que seja, aceitaria esse convite. Tem que ser um completo idiota para recusá-lo. Os mesmos que antes elogiavam Zhao Tian, começaram a xingá-lo e vê-lo como um completo idiota. Recusar uma coisa daquelas, era algo que não importa como, eles não poderiam presenciar alguém fazê-lo. Todos os outros 14 atrozes do exército imperial, franziram o senho e demonstraram uma clara insatisfação com a recusa de Zhao Tian. Quando Yang Jueshen fez o convite, todos eles se assustaram, pois acharam que Yang Jueshen estava exagerando e muito, com aquilo. Dessa forma, eles nunca esperavam que fossem escutar uma recusa. Por sua vez, Yang Jueshen se esforçou para respirar calmamente. Antes que ele questionasse Zhao Tian, a voz de Zhao Tian caiu novamente. Senhor, este Júnior pede o mais sincero perdão. O motivo que me levou a tomar essa decisão, é porque de agora em diante, eu quero levar uma vida tranquila e pacífica, longe de batalhas e guerras. Se eu me juntar ao exército imperial, eu estarei constantemente travando batalhas e viajando pelo continente. O que eu mais quero nesse mundo
é viver uma vida tranquila e em paz. As palavras de Zhao Tian foram poucas e esquivas. Na verdade, ele nunca se juntaria ao exército imperial, pois foi justamente esse exército que quase o matou e massacrou um grande número de guardas e discípulos da Escola Estrela da Guerra. Contudo, ele não podia dizer isso para Yang Jueshen, pois isso significava desafiar e enfrentar todo o exército imperial. Também, no fim, Zhao Tian não foi morto por eles e devido a isso, ele não queria se vingar loucamente do exército imperial. Era apenas que ele não queria colaborar ou emprestar a sua força para eles. Não havia uma dívida de sangue, mas também não havia nenhuma simpatia. A explicação de Zhao Tian era algo compreensível para Yang Jueshen, pois diversas pessoas poderosas já haviam feito tal recusa por esses mesmos motivos. Contudo, interiormente, Yang Jueshen questionou a decisão de Zhao Tian. Mesmo que Zhao Tian tivesse tais pretensões, após as suas ações e palavras de hoje, as famílias Lin e Oolong nunca permitiriam que Zhao Tian tivesse a vida que ele almejava. Yang Jueshen previu que ainda nesse dia, as famílias Lin e Oolong iriam com tudo para cima de Zhao Tian, da família dele e de todas as pessoas com quem ele se importava. Viver uma vida pacífica e longe de conflitos era a última coisa com a qual Zhao Tian poderia sonhar. Capital da província Dourada, residência da família Gu. Uma grande agitação tomava conta de todo o território da família Gu. Todos os membros da família estavam armados e equipados para a guerra. Gu se apresentava um semblante calmo e instruía alguns élderes. Enquanto escutavam as instruções de Gu, nenhum dos élderes desviava o olhar e alguns deles demonstravam um certo pavor e medo em suas faces. Há 2 dias, Gu informou a toda a família Gu que eles iriam para a guerra contra a família Oolong. Quando esse anúncio foi feito, várias pessoas questionaram e ficaram amedrontadas com a declaração de Gu. Porém, Gu afirmou que eles tinham plenas condições de vencer a guerra e que se a família quisesse se vingar dos Oolong, a hora seria essa. Mesmo com a afirmação de Gu, que era uma pessoa idônea e de caráter inquestionável, algumas pessoas, lideradas por Gu Qing, pai de Gu Yun, se colocaram à frente e se negaram a participar da batalha. Esse acontecimento era algo que Gu já havia previsto, por isso, ele ordenou, como o patriarca da família Gu, para que Gu Qing se colocasse no seu lugar e defendesse a honra e os interesses da sua família. Gu também alertou, que esse não era um pedido, mas sim uma convocação. Aquele que não atendesse ao chamado, teria a sua devida punição. As palavras de Gu foram claras, mas Gu Qing estava envenenado pela ambição e cego por causa das doutrinas e ilusões que a família Oolong tinha colocado na cabeça dele. Gu Qing tratou as palavras de Gu como um blefe e tentou atiçar as outras pessoas contra Gu. Contudo, Gu já tinha avisado. Foi nesse momento, que Gu decidiu que eliminaria o mal da sua família pela raiz. Sem pestanejar, Gu avançou contra Gu Qing pessoalmente. Cortou a cabeça de Gu Qing. Gu Yun gritou pelo seu pai e tentou colocar as pessoas contra Gu novamente, mas rapidamente. Gu Ren cortou a cabeça de Gu Yun. Quando o assunto é a guerra, existe uma expressão que é utilizada por quase todos os exércitos, ele é: você deve temer o seu superior mais do que teme o seu inimigo. Gu utilizou dessa linha de raciocínio para mandar um claro recado para os relutantes e propagadores da discórdia. Não se preocupem com a família Oolong, pois se não atenderem ao meu chamado e não respeitarem a minha autoridade, eu mesmo matarei cada um de vocês.
No mesmo instante, vários daqueles que estavam pendendo para o lado dos Wolong, caíram de joelhos e desabaram em súplicas. Gudice não os puniu, mas disse que se eles quisessem se redimir, eles teriam que atender ao seu chamado e acabar com a família Wolong. Após isso, eles teriam que se desculpar com cada pessoa que eles tivessem tratado de forma desumana. As exigências de Gudice foram aceitas por todos e ninguém questionou o seu objetivo. Muitos ali estavam com medo, mas se Gudice disse que eles venceriam, eles venceriam. Se eles não pudessem confiar no seu patriarca, em quem mais eles confiariam? Dessa forma, a família Gu começou a se preparar para a guerra. Nesse momento, uma tropa de 20.000 pessoas estava completamente equipada e em formação. 20.000 pessoas vestidas com armaduras leves brancas, portando os mais diversos tipos de armas, estavam paradas enquanto Gudice caminhava na direção delas. Há algum tempo, a nossa família Gu vem sofrendo com a ambição da família Wolong que tentou nos suprimir e envenenou os corações de alguns dos nossos irmãos e irmãs. Eles agiram dessa forma porque eu me recusei a me juntar a eles na missão de escravizar toda uma região e satisfazer as suas ambições pessoais. Eles agem como se fossem os donos do mundo e os soberanos da província dourada. Eles nos tratam como inferiores e nos veem como insetos. Eles pensam que possuem uma força absoluta e que são intocáveis. Ha 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 ha. Hoje, quando estivermos na porta da casa deles, eu, Gudice, junto com toda a família Gu, mostrarei para eles o que é poder de verdade. Eles verão o quão inferiores eles são e o quão vasto é o mundo que os cerca. Eles sentirão o peso dos punhos e armas da nossa família. Eles descobrirão o que é terror e o que significa nos forçar à luta. Cada um de vocês, sob os olhos e as bênçãos de nossos antepassados, derramem o sangue da família Wolong e mostrem a eles que a família Gu não é feita de insetos. Eu lutarei com vocês, e juntos, nós vamos mostrar que para ser um Gu, a pessoa deve ser um tigre. Vamos mostrar a ferocidade e a força que corre em nossas veias. Hoje, nós vamos dilacerar a família Wolong. Asterisco bang asterisco 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 asterisco bang asterisco. Assim que Gudice terminou o seu discurso, o exército gritou em agitação e começou a bater as suas armas e escudos. O discurso de Gudice inflamou os corações de todos e uma grande sede de sangue e fome de batalha surgiu nos olhares de cada um deles. Os gritos da família Gu reverberaram por toda a capital. As pessoas que estavam próximas da casa dos Gu se assustaram e demonstraram um imenso pavor nos seus semblantes. Lentamente, os portões da família Gu se abriram e uma imensidão de tropas começou a sair dali. A simples respiração da tropa já era capaz de sufocar qualquer um que estivesse próximo. Isso. A família Gu irá para a guerra. Alguém gritou enquanto assistia a família Gu saindo em formação. Residência da família Ming. Da mesma forma que a família Gu, a família Ming já estava preparada para a batalha. 25.000 pessoas, vestidas com armaduras verdes e portando diversos tipos de armas, estavam em formação. Diferente da família Gu, a família Ming não teve nenhum conflito interno que questionasse a decisão de Mingzong. A vontade de lutar já estava encravada nas almas de cada membro da família Ming. Mesmo que Mingzong não tivesse prometido garantias e estivesse os levando para uma batalha sem esperanças,
Ninguém questionaria ou iria se opor a ele. Se vingar da família Lin era o único pensamento que pairava nas suas cabeças. Mingzong estava diante das tropas e ao lado dele, estavam Ming Xiao e Ming Shui. Assim que recebeu, por intermédio de Ming Xiao, as informações e garantias de Zhao Tian, Mingzong nem se preocupou em verificar a veracidade das palavras de Zhao Tian. Ele simplesmente acreditou. Mingzong reuniu e preparou todas as tropas da família Ming e os convocou para a batalha. A única pessoa que ele não queria envolver na luta era a sua filha, Ming Shui. Contudo, Ming Shui não aceitou as recusas do seu pai e decidiu que nada poderia impedi-la de participar da batalha. Mingzong passou o olhar por todo o exército e respirou profundamente antes de se pronunciar. Minha amada família Ming. Por algum tempo, nós sofremos os abusos e caprichos da família Lin. Eles usaram esquemas maquiavélicos e sem pudor para nos forçar a uma situação desesperadora. Ha 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 ha. Eles riram e se divertiram bastante. Mas agora, nenhuma algema estará nos segurando. Com essas nossas mãos livres, nós iremos destruir aquele bando de covardes. Essa é a nossa vingança. Esse é o nosso momento de justiça. Cada rosto que se divertiu com a nossa desgraça irá chorar. Vamos mostrar para aqueles porcos as consequências de agir contra a família Ming. Pisem, esmaguem, dilacerem e esfolem cada ser vivo que possuir o sobrenome Lin. Eu, Mingzong, irei pessoalmente reivindicar a cabeça de Lin Wei. Quando estiverem matando os porcos chamados Lin, lembrem-se de cada um dos que morreram nas mãos deles. Deem a eles um sofrimento 10 vezes maior do que aquele que os nossos irmãos sofreram. O sangue deve ser pago com sangue. Hoje, o sobrenome Lin será varrido deste mundo. Asterisco bang asterisco 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 asterisco bang asterisco. Em meio aos gritos e sons de armas e escudos colidindo, os portões da família Ming se abriram e um mar de tropas começou a pisotear o chão. A residência da família Ming era um pouco distante da família Gu, mas assim que as duas tropas começaram a marchar, um exército pôde escutar o outro. Força, família Ming! Destruam os Lin! O exército da família Gu, que estava muito distante do exército dos Ming, gritou em uníssono. O exército dos Ming escutou e gritou de volta: força, família Gu! Destruam os Wolong! Os gritos dos dois exércitos puderam ser ouvidos por toda a capital. Cada pessoa, sem exceção, se escondeu na sua residência e tremeu ao escutar aquelas palavras.